Boa noite, irmãos. Queria que vocês, desde já, deixassem a Bíblia aberta em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Fico muito feliz pelo convite, estar aqui. Saudades desse lugar, saudade de vocês. Espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, né? E esse tema tem me chamado a atenção desde que o pastor Miller me fez o convite, porque desde o começo da pandemia, eu tenho pensado sobre alguns temas, sobre algumas coisas, tenho tido a oportunidade de ensinar, de compartilhar sobre esses temas. E quando nós começamos a pensar em tempos e estações, parece que o mosaico de ideias e de palavras que o Senhor vem compartilhando no meu coração, ele vai se formando. Então, foi uma grande oportunidade para eu conseguir organizar aquilo que o Senhor vem ministrando no meu coração há muito tempo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Principalmente, começando, fazendo um convite para você a refletir sobre as coisas essenciais. Então, eu acredito que nós estamos vivendo num tempo onde é muito importante que a gente aproveite para desenvolver uma reflexão a respeito das coisas essenciais. E durante muito tempo eu venho pensando sobre o que é igreja, o que é essencial no ser igreja. Lembrei, enquanto pensava e preparava a ministração de hoje, lembrei que no Confra Jovem tive a oportunidade de compartilhar aqui também sobre o que é ser igreja, fazer uma pergunta. E naquela época eu não sabia de nada, né? Mas foi interessante. Perguntar sobre as coisas que, ainda que sejam importantes no ser igreja, se nos fossem tiradas, o quanto que nós conseguiríamos manter da nossa vida cristã. Então, nesse tempo a gente está vivendo um momento de saudades de estarmos juntos. Eu acredito que há no coração de muitos de nós um sentimento de dar maior valor ao estar presencialmente juntos, ao congregarmos. Isso é muito importante, principalmente numa geração onde o fenômeno dos desigrejados apareceu. É muito importante que nesse tempo nós estejamos com a oportunidade de repensar o valor de estarmos presencialmente juntos. Isso é tão importante que o escritor aos Hebreus fala que nós não devemos deixar de congregar. Então isso é especial para nós. Contudo, talvez a gente comece a pensar, comece a perceber durante esse tempo que nesse período em que nós estamos afastados geograficamente uns dos outros, distanciados uns dos outros, a gente pode começar a perceber se a comunhão presencial que estamos desenvolvendo tinha a ver com alimentar a relação que nós temos com o nosso Deus, ou na verdade nós estávamos usando as programações e as reuniões como muleta para o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito interessante. Talvez agora, durante esse tempo, ao perceber que você não está mais conseguindo se reunir com os irmãos, você tenha caído na real que o teu relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento com Deus, talvez seja muito menor do que aquilo que nós estávamos pensando. Talvez nesse tempo nós tenhamos inflado a nossa relação com Deus através das muitas programações e reuniões. Talvez a situação seja ainda mais trágica. Talvez você tenha percebido que durante esse tempo, ao não ter essa oportunidade que é maravilhosa e bíblica de estarmos presencialmente juntos, você tenha percebido que a tua relação com Deus, na verdade, não existe. Esse foi um tempo muito interessante para nós. Eu recebi pessoas, irmãos da congregação, da nossa congregação, que falavam sobre como eles precisavam ter um tempo, porque eles perceberam que a relação deles com Deus estava muito fragilizada. E só conseguiram perceber isso quando todas essas coisas nos foram tiradas. Eu tenho dito em alguns lugares onde eu tenho oportunidade de falar que esse período foi o tempo de o Senhor me trazer de volta a Ele. Foi o tempo que eu me converti, eu estava desviado do Senhor. Quando todas as coisas são tiradas, a gente fica só nós e Deus.
E a gente começa a perceber o quanto da nossa relação com Deus é real e o quanto está superinflada a partir das programações religiosas. Com tudo isso, eu quero te fazer um convite inicial. Eu quero que você tome esse tempo que nós estamos vivendo como tempo de reflexão. Vai ser muito ruim se nós sairmos desse período da mesma maneira que nós entramos. Vai ser muito ruim se nós sairmos desse período com as mesmas práticas, com os mesmos vícios com os quais nós entramos. Deus está nos dando uma oportunidade de refletir, de repensar. E aí, quando a gente olha para 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que fala da tribo de Issacar, algumas coisas podem saltar para nós aqui. Eu estava ouvindo ontem o início da pregação da missionária Camila. Muito interessante que ela usou o texto de Gênesis, que a gente vai usar também. E eu quero avançar um pouco, tentar somar com o que foi dito a partir do texto de Crônicas. 1 Crônicas 12, 32, diz assim: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente, falando sobre a tribo de Issacar, conhecer os tempos, ou ter a ciência dos tempos, ou discernir os tempos, tudo dá no mesmo. Essa versão fala que eles entendiam os acontecimentos daquele tempo. É sobre isso que nós queremos falar. O que é ser como a tribo de Issacar? O que é compreender e discernir tempos e estações e o quanto isso é importante para nós nesses dias? Na verdade, o quanto isso é urgente e crítico para nós nesses dias. Nós precisamos discernir o que nós estamos vivendo. E para isso é importante nós olharmos para o contexto do que está acontecendo aqui. O povo de Israel está vivendo um tempo de transição. Eles estão debaixo do reinado de Saul e já há uma coalizão de tribos ali se unindo, pessoas de cada tribo, para fazer com que Davi assuma o reinado. Então isso é muito importante que a gente entenda. Quando nós olhamos para o governo de Saul, o que nós temos ali é uma Israel onde Deus reinava sobre Israel, Deus reinava sobre a nação. A relação e o governo de Deus sobre Israel era direto, era uma teocracia. Deus estava governando diretamente sobre eles. Havia um profeta, o profeta Samuel, que era a boca de Deus para aquela nação naquele tempo. Mas o povo começa a olhar para as outras nações. E o povo começa a olhar para o modelo de vida das outras nações. E o povo começa a olhar para a organização política das outras nações. E eles começam a pedir a Samuel: dá-nos um rei. Nós queremos um rei. E Deus fica muito triste com isso, porque ele fala: olha, Samuel, eu sou rei sobre Israel. Mas se o povo quer um rei semelhante às outras nações, tudo bem, nós daremos a eles um rei semelhante às outras nações. E na verdade não é que não estava no plano de Deus levantar um rei para Israel, que não fosse o Senhor, mas não era o tempo daquilo acontecer. Então o contexto aqui a princípio é saber que nós estamos diante de um Israel que antecipou aquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha o desejo de dar um rei humano a Israel, mas não naquela hora. Deus estava reinando sobre Israel numa teocracia direta para fazer Israel aprender a se relacionar com o Senhor e confiar no governo de Deus, para aproximar Israel de Deus. Lembrando que Israel vem do tempo dos juízos, um tempo crítico na história de Israel, um tempo de muita perversão na história de Israel. E de repente o rei que se levanta é Saul. E Saul era tudo aquilo que Israel não queria, porque apesar de ser um rei humano semelhante às outras nações, pelo fato de não ter sido dado no tempo que Deus tinha preparado para aquela nação, Saul é um homem que não tem um coração alinhado ao coração de Deus. Então, nesse momento aqui, onde as tribos estão se reunindo para levantar um novo rei, o cenário é caótico, o cenário é trágico, o cenário não é positivo, não é alegre. É um cenário de falsas esperanças que eles tiveram no rei humano e decepções por causa dessas falsas expectativas. Então, nesse momento de transição, ainda que seja um tempo caótico, Deus está dando oportunidade a Israel de não cometer os mesmos erros que cometeram antes, para que eles possam caminhar naquilo que Deus está fazendo. Olha que coisa interessante.
um momento caótico, um momento de decepções, um momento difícil na história da nação de Israel. Contudo, nesse momento, Deus estava alinhando ou pretendendo alinhar o coração do povo. No meio do caos, e isso acontece o tempo todo na Escritura, no meio do caos, Deus sempre está fazendo coisas novas. Isso é a primeira coisa que aparece para nós na Bíblia. Quando nós lemos Gênesis, o cenário da terra é que a terra era sem forma e vazia. A terra está num cenário caótico. E o que está acontecendo da parte do Senhor no meio daquele cenário? O que está acontecendo é que o Espírito de Deus está em movimento e Deus está falando. Olha que coisa interessante. A terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. É um cenário que nós podemos olhar e dizer que é um cenário de caos, um cenário que não é positivo, um cenário que não é animador, mas nesse momento, aqueles que conseguiam não olhar para o cenário, mas olhar para Deus, percebiam que no meio do cenário desanimador, no meio do cenário caótico, Deus estava se movendo e Deus estava falando. É interessante isso para nós. No meio do caos, Deus continua se movendo. A grande questão é se nós estamos captando a movimentação de Deus e nos unindo a essa movimentação. Preste atenção nisso. Então Deus está falando naquele cenário e Deus diz: haja luz. Deus muda, Deus altera o cenário. E aí nós começamos a ver que esse povo, incluindo a tribo de Sacar, está se reunindo agora para mudar a situação. Eles não querem mais um rei como Saul, que é um rei perverso, um rei corrupto, mas querem um rei agora que é segundo o coração de Deus. E Issacar, nesse meio, era uma tribo muito especial. Porque Issacar não era só uma tribo que estava apoiando Davi para o novo rei, mas Issacar compreendia os acontecimentos daquele tempo. Eles eram de uma tribo, são 200 homens com seus parentes, eles eram de uma tribo que estavam entendendo o que era para ser feito e que tipo de postura tinha que ser tomada naquele período. E isso é muito importante para nós, no meio do momento que estamos vivendo, no mundo inteiro, nós precisamos discernir qual a atitude que precisamos ter e qual a postura que precisamos tomar. Isso é muito importante para nós. Então nós estamos aqui num cenário de transição. No meio do governo de Saul, algo já está nascendo, que é o pequeno Davi, que está crescendo, está amadurecendo para assumir o reinado. Quando nós olhamos para a Escritura e pensamos em tempos, e aqui é interessante falarmos de tempos, porque estamos falando da tribo de Sacar, nós temos que entender que a transição de tempos dentro do movimento de Deus, ela não acontece da forma que estamos acostumados a pensar, quando um tempo termina e outro se inicia. Dentro da movimentação de Deus, na história da redenção, na história das Escrituras, o novo sempre começa antes do velho terminar. Então Deus está sempre trazendo transições em finais de etapa. E quando a gente olha para o tempo que estamos vivendo, é necessário pensar não naquilo que está posto, não naquilo que está todo mundo dizendo. Percebam, a nossa linguagem, a nossa conversa, os nossos assuntos, enquanto igreja, não podem ser completamente iguais àquilo que todos estão falando. Porque isso está dando no jornal, porque isso está visto, está posto, está patente aos olhos. Mas no meio disso tudo, Deus está fazendo algo. A tribo de Sacar era uma tribo que compreendeu aquilo que estava fazendo. Deus estava destituindo reis. Deus estava destituindo Saul e trazendo Davi ao governo. Deus estava fazendo uma transição para um alinhamento do povo dele, aquilo que ele estava fazendo. O povo, em algum momento, por ansiedade, antecipação, por olhar para os padrões das nações alheias, estranhas ao Senhor, começaram a andar no caminho que não estava alinhado com o que Deus estava fazendo. Mas agora, Deus estava usando o caos para retomar para si o seu povo. E Deus sempre usa o caos para trazer de volta o seu povo. Afinal de contas, o que foram os exílios? Os exílios representaram a ação de Deus, ainda que entristecido com tudo isso, para trazer de volta o seu povo. Deus sempre usa o caos para nos alinhar ao seu coração. E tem um homem na Escritura que é um ótimo exemplo para nós sobre isso, que é Noé.
Quando nós olhamos para Noé, nós entendemos muito sobre tempo, porque Noé estava vivendo no tempo onde o dilúvio nunca tinha acontecido, mas ele estava ouvindo a palavra de Deus, que dizia para ele ter uma postura com relação não a tudo aquilo que estava posto, mas com relação àquilo que Deus estava trazendo. Nesse tempo, Deus está nos chamando a nos posicionar com relação àquilo que Ele está trazendo. Nesse tempo, Deus está nos chamando a tomar a postura em resposta àquilo que nós vamos viver como igreja depois que tudo isso passar. E não pode ser igual àquilo que estamos vivendo até aqui. E a gente vai entender isso. Então, nesse sentido, nós estamos diante de um cenário onde nós podemos ver rupturas e permanências. E aqui a gente começa a questionar coisas importantes. Se nós estamos num cenário onde coisas precisam ser descontinuadas, abandonadas, largadas, e outras coisas precisam permanecer, a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é: o que eu tenho que deixar para trás? E o que é que eu tenho que manter? Quais são as coisas que nesse momento nós temos a oportunidade de abandonar? E quais são as coisas que nesse momento nós estamos sendo desafiados a manter? Nós estamos vivendo um tempo de rupturas e permanências. E nesse período, quem não se der o trabalho de refletir, de olhar para dentro, de repensar a própria vida, vai ter muita dificuldade de se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Deus está nos levando, nos arrastando, nos forçando a um tempo de reflexão. Deus está nos parando para que a gente repense. Deus está nos parando para que a gente repense a nossa dinâmica e vivência de ser igreja. Deus está nos parando para que a gente repense a nossa vida e o nosso relacionamento e comunhão com Ele. Deus está nos parando para que a gente repense o que estamos fazendo, qual o sentido do que estamos fazendo. Por que estamos envolvidos naquilo que estamos envolvidos? Por que estamos caminhando na direção que estamos caminhando? Deus está nos chamando a ter uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida consciente, uma vida pensada, uma vida com sabedoria. Esse é o chamado de Deus para a igreja mundial nesses dias. E aí nós começamos a falar sobre discernir os tempos, e eu acredito que dentro de tudo que vimos até aqui, tem dois elementos importantes desse discernir os tempos. Então, é mais importante do que entendermos que é importante discernirmos os tempos e as estações, é interessante fazermos o exercício de discernimento. É importante nós aprofundarmos um pouco mais. E tem dois elementos que eu acho importante para esses dias. O primeiro é: esse é um tempo de nós voltarmos ao Senhor. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é: esse é um tempo de nós desenvolvermos sabedoria. Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos chamando para nós voltarmos o coração a Ele, voltarmos a mente a Ele. E Deus está nos chamando para que nós possamos desenvolver sabedoria. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então em Provérbios 9, verso 10. Para a gente entender pelas palavras de Salomão, a relação entre voltar ao Senhor e desenvolver sabedoria. Provérbios 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Vamos ler mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Olha que interessante. O que Salomão está dizendo, e em todo o livro de Provérbios ele está falando sobre sabedoria, a importância da sabedoria, e vamos lembrar que o livro de Provérbios é um livro na Bíblia, e a Bíblia tem vários livros de sabedoria, o que significa que nós precisamos atentar para a importância da sabedoria na nossa caminhada. O que Salomão está dizendo é que existe um lugar chamado temor de Deus, e esse lugar, uma vez visitado e habitado, é um lugar propício para o desenvolvimento da sabedoria. Olha que interessante. Então, quando Deus nos chama para alinhar o coração a Ele, Deus está nos chamando para um lugar de temor.
Porque no meio da programação religiosa, no meio das coisas que viram costumes e hábitos para nós, começamos a nos tornar crentes no automático. Nós começamos a não pensar mais sobre a nossa vida cristã e nosso relacionamento com Deus. E isso nos faz entrar em confusão. E a confusão nada mais é que a ausência de sabedoria para lidar com a situação difícil. Nós começamos por estarmos em confusão, a ouvirmos as muitas vozes que estão ao nosso redor, e isso não nos traz clareza alguma, mas aumenta ainda mais a nossa confusão. Numa era de informação, numa era de tantas vozes sendo faladas, numa era de internet, nós estamos acostumados a saber muito, a ser muito informados, mas desenvolvermos pouca sabedoria, porque sabedoria não está relacionado ao tanto de informação que temos. Sabedoria está relacionada ao tanto que aprendemos com a experiência que vivemos. E Deus está nos chamando para ter uma experiência de temor de Deus, para desenvolvermos corações sábios. E a verdade é que no meio do barulho, no meio da confusão da nossa vida, a primeira coisa que nós perdemos é o temor. Porque o temor nos faz pisar com cuidado no lugar que é santo. O temor nos faz falar pensando antes 2 ou 3 vezes, sabendo que a mesma língua que louva não pode ser a língua que maldiz. O temor nos faz pensar e pensar no que estamos pensando, para que aquilo que ocupa a nossa mente não desonre ao Senhor, mas seja tudo aquilo que é digno, que tem valor e que vem do alto. Então o temor do Senhor é o lugar onde tudo se aquieta. E eu percebo que diante dele, eu preciso alinhar o meu coração. Eu preciso deixar uma série de coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí ainda em Oséias, capítulo 6. Para nós falarmos sobre como se dá esse regresso ao Senhor. Eu oro para que isso seja um convite para nós, que o Espírito fale ao nosso coração nesses dias, nos chamando de volta. E para isso, vamos ouvir um pouco das palavras do profeta Oséias para o povo de Israel, a respeito de um retorno ao Senhor. Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Presta atenção. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei os meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Deus estava dizendo para Israel, no meio do caos que você está vivendo, você precisa entender que eu estou te levando ao caos, para que você saia de uma vida programada, para que você saia de uma vida automática, para que você saia de uma vida de religião vazia e volte o seu coração a conhecer o Senhor. Foi para isso que Cristo morreu na cruz e nos resgatou. Por isso que o mesmo Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus. Deus nos chamou para o relacionamento. E é possível que durante os dias que estávamos vivendo, a última coisa na qual nós pensávamos era o nosso relacionamento com Deus a sós. O nível de comunhão que temos com o nosso Deus. O quanto conseguimos ouvir a voz dele longe das reuniões de domingo. O quanto conseguimos falar com ele num cenário que não seja o cenário da música. Veja que interessante. A pergunta que eu fiz, esqueci de falar no começo,
na época do Confra foi: se Deus nos tirasse a música, se Deus nos tirasse as reuniões, num cenário em que não pudéssemos ter nada disso, o que restaria? Talvez você esteja num momento na sua casa que você diz: olha, eu estou frio, eu estou vazio, eu não vejo a hora de voltarem às reuniões. E eu quero te dizer para você que você está com o diagnóstico certo, mas com a ansiedade errada, com a busca errada. Se nós nesse tempo estamos no sentido vazios de Deus, a solução para isso não são as reuniões. A solução para isso é Deus. Então, nós estamos vivendo uma oportunidade mundial muito importante para o avivamento, onde Deus está nos dizendo que aquilo que nós estávamos querendo tem a ver com aquilo que Ele também quer para nós. Assim como o povo de Issacar, o povo de Israel queria um rei, e Deus queria dar um rei, mas Deus talvez esteja nos comunicando que nós estávamos erigindo para nós mesmos aquilo que Ele queria nos dar. E se a gente formou um bezerro de ouro e chamou ele de Yahweh, isso não significa que ele é Yahweh. Se nós construímos um bezerro para nós mesmos e chamamos ele de Deus, não significa que ele é Deus. Ele é apenas uma representação da nossa mente. Então Deus talvez esteja nos parando para dizer que sim, Ele quer nos dar um avivamento. Mas talvez a forma e os lugares onde nós estávamos nos sustentando para esse avivamento estavam errados. Veja, nós não temos mais as grandes plataformas, nós não temos mais as multidões, nós não temos mais as capacidades que tínhamos antes. Nós dependemos que cada um de nós busque a Deus na nossa casa. E talvez você olhe para isso como trágico. Eu olho para isso como a grande oportunidade que Deus nos dá de não fazer com que a nossa geração toda se perca nas esperanças que tínhamos antes da pandemia. Deus está querendo alinhar o nosso coração ao coração dele. Se a gente sair dessa situação, ansiosos em reproduzir tudo aquilo que vivíamos antes, eu não sei o que pode acontecer conosco. Nós não vamos sair desse tempo para reproduzir aquilo que funcionava antes. Nós precisamos sair diferentes, transformados, mudados, com outras aspirações, com outras expectativas. Deus está nos alinhando a Ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6. Mateus capítulo 6. Se nós precisamos voltar ao Senhor, vamos pensar como que nós devemos voltar ao Senhor. Primeiro ponto que pode nos ajudar, Sermão da Montanha. Jesus fala de uma série de coisas importantes para alinhar o coração dos seus discípulos. No capítulo 6, Jesus começa a fazer uma relação entre aqueles que dão esmola, o primeiro grupo, e o segundo grupo dos que dão esmola. Como assim? Dois grupos iguais? Aparentemente. Jesus fala de um grupo 1 que dá esmola e de um grupo 2 que também dá esmola. Mas a diferença é que o grupo 1 dá esmola para ser visto. O grupo 2 dá esmola porque o necessitado precisa ter dignidade para viver. O que é que Jesus está fazendo? Alinhando o coração, alinhando as motivações. Jesus fala em Mateus 6 sobre um grupo 1 que ora e um grupo 2 que ora também. Então qual é a diferença? A diferença é que o grupo 1 ora para ser visto, com mãos erguidas em frente às multidões. Esse grupo odeia quando eles perdem as multidões. É terrível para eles. Eles querem que passe logo a pandemia. E o grupo 2 ora porque eles são de Deus e eles precisam conversar com Deus. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas o coração está completamente diferente. Então Jesus fala, não seja como esses do grupo 1, porque são hipócritas. Porque fazem tudo o que tem que fazer, mas a motivação do coração deles não é a motivação certa.
É interessante pensar sobre isso, porque no movimento dos fariseus você tinha pessoas que ajudavam o necessitado e você tinha pessoas que oravam. Então havia oração e havia ação social, avivamento. Só que não. Tudo estava acontecendo. Mas o que Deus estava olhando não era para os holocaustos. Deus não estava olhando para a aparência de piedade. Deus estava olhando para o coração. Nesse tempo de discernir tempos e estações, nós precisamos entender que Deus está nos levando a uma mudança de coração. E aí Jesus vai completar isso, está tudo no capítulo 6, a gente não vai ler os versículos porque são muitos. Jesus completa isso com uma chave. Ele vai dizer, olha discípulos, onde que vocês vão desenvolver uma espiritualidade que não tem a ver com a espiritualidade vazia dos fariseus? Num lugar chamado lugar secreto. Entra no teu quarto. Jesus fala para esse povo, fica em casa. Olha que interessante, Jesus estava antecipando, né? Hashtag fica em casa. Jesus fala, entra no teu quarto. Conhece o Senhor. Que grande oportunidade que a gente tem. Eu tenho certeza que o seu quarto não está interditado. Eu tenho certeza que não há risco de pegar coronavírus se você entrar no seu quarto. Então talvez a gente esteja sentindo falta da coisa errada. Porque enquanto estávamos reunindo nas multidões e nos cultos de domingo e etc., não tínhamos saudade do quarto vazio. Mas agora que só nos resta o quarto vazio, a gente tem saudade das grandes reuniões. O coração de Deus só está em grandes reuniões, quando aqueles que estão reunidos cultivam o lugar e o quarto vazio. O quarto secreto. Então Deus está nos dando essa oportunidade. Vai para o teu quarto, se coloca diante do Senhor, vê se você tem algo para orar, ou se na verdade a sua oração já foi embora, você não sabe nem o que orar, por falta de costume. Volta ao Senhor. Volta ao Senhor. É um tempo de nós buscarmos o Senhor no lugar secreto. Eu queria dizer isso especificamente para os jovens, aqueles que são mais jovens, adolescentes. O Senhor tem incendiado o meu coração com isso. Jovens, vocês precisam conhecer o Senhor. Eu sinto que os jovens não vão sustentar o choque que a pós-modernidade está preparando para nós, se a gente não conhecer o Senhor no lugar secreto. Nós precisamos de um movimento de jovens que cultivam o lugar secreto. Nós precisamos de um movimento de jovens que na era das curtidas, dos comentários e dos compartilhamentos não querem ser vistos. Nós precisamos de jovens que nesse momento não querem ser seguidos, mas querem ser seguidores. Porque essa é a fase de ser um seguidor de Jesus. E tem um lugar onde Jesus fala coisas que ele chama de melhor parte, dentro de casa. Maria entendeu isso. Deus está nos separando para a melhor parte, e nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais muito tempo. Então, jovens, conheçam ao Senhor, reavaliem a fé de vocês hoje, porque daqui a 10 anos, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter mais fé. Se nós não repensarmos a nossa fé hoje, nós corremos o risco de não ter mais fé nenhuma daqui a alguns anos. Porque tudo aquilo que é abalável vai ser abalado pela voz de Deus. Deus, quando fala, abala todas as coisas abaláveis, como está falando agora e abalando agora. O poder político, o poder econômico, o poder religioso, Deus está abalando, porque Deus está falando. A terra não é abalada se Deus não estiver falando. A questão é o que Deus está dizendo. Então nós precisamos ser daquele grupo que vão para o lugar secreto conhecer o Senhor. Mas tem uma outra advertência que Jesus dá, e para nós também, e principalmente para os líderes. Então eu queria falar especificamente para líderes cristãos. Convertam-se ao Senhor. Convertam-se ao Senhor. Deus está te dando a oportunidade de não liderar células, de não ter tantas atividades eclesiásticas, para que você entenda que talvez você seja mais da atividade do que do Deus. Deus está nos dando a oportunidade para que os líderes voltem-se para Ele.
quando tudo é tirado, quando a oportunidade de pregar é tirada, o quanto que você estuda a Bíblia? Músicos, quando a oportunidade de tocar e cantar é tirada, o quanto que você ainda canta ao Senhor? Ao Senhor. Eu sinto que nós estamos num tempo de graça. Deus está sendo gracioso conosco. Muito gracioso conosco. Eu sinto que Deus tem um peso no coração por nós, seu povo. E Ele está nos dando uma grande oportunidade. Tira tudo que é secundário, supérfluo, enfeite, confete. As pessoas nesse tempo estão descobrindo como as cerimônias são frágeis. Como o casamento é mais importante que a cerimônia do casamento. Como fazer mais um ano de vida saudável é mais importante do que fazer grandes aniversários. As pessoas estão descobrindo que, na verdade, elas eram casadas, mas elas não conseguiam conviver com o cônjuge. Se essa descoberta não choca a pessoa, eu não sei mais o que vai acontecer. Os pais estão descobrindo que ainda que eles tenham filhos de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos, eles não conseguem criá-los. Porque terceirizaram a criação para a escola, mas a escola foi abalada também. A única coisa nesse tempo que não foi abalada, e na verdade está sendo restaurada, é a família. O resto tudo ruiu. O único lugar onde nós não estávamos firmados, que era a casa, é o único lugar que nos restou. Todo o resto foi embora. Meu Deus, o que mais será necessário para que a gente converta o coração ao Senhor? E isso na direção de Tiago 4. Abra sua Bíblia, Tiago 4, do verso 6 ao 10, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Essa é a hora de nós voltarmos ao Senhor. Essa é a grande oportunidade do avivamento. Se a igreja mundial voltar para o lugar secreto, nós sairemos disso preparados para que Deus faça um avivamento. Se nós passarmos por essa pandemia, desviando o nosso coração, esfriando o nosso coração, eu não sei o que nos espera. É um tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor e de sermos humildes diante do Senhor. É um tempo de nós entendermos a necessidade que temos de Deus e cultivarmos fome por Deus. É um tempo de você ser crente. Olha que legal. Olha que o apelo que Jesus faz é diferente do nosso, né? Que a gente faz um apelo: quantos querem entregar a vida a Jesus? Parece que ele fala: quantos querem entregar a sua vida a mim? E o mundo todo se abala. Parece que quando Jesus chama à conversão, caem os poderes políticos, econômicos, mundiais. Deus está chamando a sua igreja, o mundo está ouvindo isso. Vocês estão entendendo isso, gente? No momento, o Evangelho relata que no momento Jesus estava falando com o povo e de repente veio um trovão no céu. Isso aqui é extremamente interessante. Um forte trovão no céu. Jesus olha para aquele povo e diz: olha, o Pai está dizendo, esse é o meu filho amado. Aí as pessoas olham e falam: na verdade, como assim o Pai está dizendo? O que eu ouvi foi um trovão. Jesus está dizendo: o Pai acabou de falar, esse é meu filho, o Pai está dando testemunho de mim. As pessoas que estão ao redor de Jesus estão dizendo: olha, a gente só ouviu um trovão. Deus estava falando para o mundo que Jesus era o seu filho através de um trovão. A questão é quem ouve a voz de Deus e quem ouve o trovão. A gente vem falando há muito tempo
que o reino de Deus vai vir, e quando o reino de Deus se manifesta, ele abala todas as coisas abaláveis. A gente vem falando há muito tempo que a voz de Deus, quando é ouvida, todas as coisas começam a se abalar, e de repente a gente pensa que um vírus pode abalar a terra. Que mentalidade secular! Só Deus pode abalar o mundo. Então, o convite que eu faço para você é: como que você está lendo os tempos e as estações? O que está acontecendo no mundo para você? Quando Deus abala o maior império da época, o Egito Antigo, Deus só está fazendo isso porque Ele quer tirar o povo de uma vida de escravidão e levá-lo a conhecê-lo no meio do deserto. Quando as pragas chegaram, cabia aos egípcios, cabia ao faraó compreender que as pragas não eram fenômenos naturais. Então a pergunta que eu faço para você é: de que maneira você está discernindo as coisas que estão acontecendo? E segundo ponto, então o primeiro ponto é voltar ao Senhor, com choro, com todo o coração, no lugar secreto. E o segundo ponto é desenvolver sabedoria. E ainda em Tiago, é o próprio Tiago que vai falar sobre isso. No capítulo 1, versículo 5, Tiago, irmão de Jesus, vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, olha aí, está falando com a gente, peça a Deus. Interessante essa solução, né? Totalmente desanimadora. Imagina se você vai para alguém pedindo ajuda, você fala assim: olha, eu estou precisando muito de tal coisa. Ela fala: peça a Deus. Aí você desanima. Não é engraçado isso? Desanima. Nossa, eu vou pedir a única pessoa que tem poder para realizar. Que coisa chata. Tiago fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí ele sabe que o nosso coração incrédulo e completa, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto, e então ser-lhe-á dada. A primeira coisa que a gente tem que fazer: o lugar de oração, o lugar secreto, o lugar de comunhão com Deus, o lugar de relacionamento com Deus, de amizade com Deus, é um lugar onde nós desenvolvemos sabedoria. Porque é um lugar onde Deus começa a se mostrar para nós, e quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente conhece a nós mesmos. E a gente não vive mais na mentira. E conhecendo a nós mesmos, a partir do conhecimento de Deus, a gente desenvolve sabedoria para lidar com a vida. Deus dá sabedoria. Agora a pergunta é: como que Deus me dá sabedoria? Então imagina que você vai orar e você vai fazer isso, né? A gente vai orar inclusive aqui, daqui a pouco. Você ora e pede a Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria. E o que é que acontece? Vem uma porção espiritual, uma unção de sabedoria, né? Não sei se isso existe, a gente gosta de falar. Unção de sabedoria vem do céu, cai sobre a sua cabeça e você se estribucha no chão. Quando você levanta o novo Salomão. Será que é assim que acontece, gente? Não é assim, mas a gente espera dessa forma. Sabedoria não vem por um pacote de dados espiritual que é baixado sobre a sua cabeça. Sabedoria tem a ver com desenvolver maturidade pela dificuldade da vida. Olha que convite lindo. Você fala: Deus me dá sabedoria. O que é que Deus te dá? Uma dificuldade. Deus te dá um problema. Por quê? Só passando por esse problema, só solucionando esse problema, você vai desenvolver sabedoria. Então não sei se você vai querer fazer mais essa oração, mas o fato é que a gente precisa fazer. Se você orar por sabedoria, Deus vai te dar um problema para que você desenvolva sabedoria a partir do problema. Se você não orar por sabedoria, o problema vai chegar até você de qualquer jeito e você não vai conseguir passar por ele bem. Então a gente não tem escolha. Quando nós olhamos para Issacar, e aí eu queria ler o texto que a missionária Camila leu ontem, Gênesis 49. Quando nós olhamos para Issacar, nós compreendemos mais algumas chaves sobre sabedoria. Gênesis 49, versículo 14 e 15. Gênesis 49, versículo 14 e 15. Diz assim: Issacar é um jumento forte que descansa entre 2 sacos de carga.
Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Aqui já é interessante que Jacó reúne seus filhos para abençoá-los e fala: Issacar, vem aqui, você é como um burro. Ótima bênção, né? Maravilhoso, ainda diante de todos os seus irmãos. Então parece que a primeira coisa que acontece, lógico que não tinha um sentido pejorativo, é que a bênção de Jacó é uma bênção que leva Issacar a um lugar de humildade. E aí o que tem escrito aqui é que Issacar, comparado a um jumento forte, a um burro forte, ele vai começar a curvar os seus ombros e entregar-se ao trabalho forçado. Gente, quem que se entrega ao trabalho forçado? Pelo amor de Deus, só se entrega ao trabalho forçado aquele que não serve para receber alguma coisa. Só se entrega ao trabalho forçado aquele que serve porque tem a natureza de servir. Então o trabalho pode ser forçado da parte daquele que força, mas para aquele que serve não é forçado, porque ele nasceu para servir. Olha que interessante. Olha como começa a desenvolver-se a vida do escravo da orelha furada, aquele escravo que diz: eu já estou liberado, mas eu quero continuar servindo. Por quê? Porque a minha natureza é de servo. Então a sabedoria se desenvolve quando nós entendemos que temos uma natureza de serviço a Deus. Quando nós compreendemos que não temos que fazer algo para receber glória uns dos outros. A sabedoria se desenvolve no lugar de temor ao Senhor, onde nós entendemos que a nossa natureza é de servir ao Senhor. A mesma tribo agora que consegue discernir os tempos e as estações, e entender os acontecimentos da época, é a tribo que se originou de um homem que entendia que ele era servo por natureza. Então, antes da capacidade de discernir, vem a natureza que precisa ser desenvolvida. Antes de nós exercitarmos, antes de nós desenvolvermos capacidade de lermos os tempos, a gente precisa começar a desenvolver uma natureza de servos. Porque os servos são aqueles que não querem coisa nenhuma a não ser servir. Esse é o primeiro ponto importante da sabedoria. A sabedoria não tem a ver com o que você faz. Antes tem a ver com o que você é. E a partir da sua natureza você vai desenvolvendo atitudes de sabedoria. Mas como que eu desenvolvo essa natureza para andar sabiamente? Salmo 90, verso 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Salmo 90, verso 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, como que eu desenvolvo essa natureza? Contando os dias. Talvez a sua versão, inclusive, esteja assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. O que é contar os dias, gente? É entender que a vida passa rápido. E o que a gente tem feito com cada um dos nossos dias? É dar sentido à vida. E dar sentido à vida dá sentido ao ano, dá sentido ao mês, dá sentido ao dia, dá sentido ao minuto. Talvez nesse tempo aí que você está em sua casa, se você está ficando em casa o tempo inteiro, você percebe que às vezes o tempo demora a passar. A gente precisa começar a dar sentido ao nosso tempo. A gente precisa começar a aprender a contar os nossos dias. Vejam, quem está falando sobre isso é Moisés. Quem fala sobre sabedoria mais na Bíblia é Salomão. São pessoas que tiveram a oportunidade de observar a vida. São pessoas que tiveram a oportunidade de assentar-se e olhar como a vida acontece. Isso dá trabalho, isso leva tempo, mas Deus está chamando a igreja a desenvolver esse tipo de habilidade, sabedoria para lidar com as coisas da vida. Isso requer observação, isso faz com que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina. E onde que eu vou encontrar essa sabedoria? Uma vez que eu estou observando a vida, observando o mundo, a partir de que ótica eu vou ler a realidade? Vocês estão acompanhando isso, gente? Espero que sim. Abra sua Bíblia aí no Salmo 1. Esse é o nosso penúltimo texto agora. Salmo 1.
Como que eu vou aprender a lidar com as coisas da vida? Como que eu vou desenvolver visão profética? A visão profética pode ser mística, mas não é supersticiosa. Salmo 1, verso 1 e 2. Como que a gente vai conseguir desenvolver sabedoria num lugar de temor de Deus para lidar com a vida? Diz assim, o verso 1. Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso aqui ele está dizendo, bem-aventurado aquele que segue a sua vida sem se basear nos padrões, filosofias de vida, cosmovisões e ideologias da época. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, se assentar na roda dos escarnecedores não é se assentar com não crente. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que ficou nos anos 60, isso não existe mais. Nunca foi a interpretação e o sentido do texto. Se assentar na roda dos escarnecedores é compartilhar dos mesmos temas e assuntos ímpios que permeiam a mente e os lábios daqueles que não servem ao Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, qual lugar é esse lugar onde eu vou desenvolver natureza de servo em temor de Deus para andar em sabedoria? Esse lugar. Você está com a sua Bíblia aí na sua casa? Pega a sua Bíblia então. Eu gosto de fazer isso em Lagoinha, que tem o costume de levantar a Bíblia, não tem isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pega a sua Bíblia e levanta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você quer sair da confusão? Pode baixar sua Bíblia, se quiser, senão você pode ficar aí até o final da pregação. Você quer desenvolver sabedoria? Você quer andar segundo os caminhos de Deus? Para de buscar vídeo no YouTube. Aquela coisa que você faz, eu quero entender mais sobre a graça de Deus. Graça de Deus. Aí você assiste 5 vídeos, tem 10 visões diferentes sobre a mesma coisa. Você fica confuso sem saber o que fazer. Que tal você pensar, olha, eu vou pesquisar sobre a graça de Deus na Bíblia. Eu vou começar a ver como que Deus age graciosamente. Eu vou começar a caçar aqui quando a palavra graça aparece. Eu vou examinar a Escritura. Eu vou desenvolver coração sábio. Sabedoria não é miojo. Sabedoria não é instantâneo, não é fast food. Sabedoria dá trabalho. Sabedoria exige experiência, não é informação, não tem a ver com decorar coisas. Sabedoria tem a ver com examinar a lei do Senhor e interpretar a vida a partir do que Deus diz sobre ela. E isso exige tempo, dedicação. Então, se você não quer mais ser levado por todo o vento de doutrina, chegou a hora de nós voltarmos ao Senhor e amarmos as Escrituras e andarmos segundo as Escrituras. Nós precisamos de um avivamento de amor pelas Escrituras. Nós precisamos de pessoas apaixonadas pela Bíblia. Nós precisamos de pessoas dedicadas ao exame das Escrituras. Nós precisamos de pessoas que compreendam e orem versículos e não trechos de canções. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de pessoas que vão no lugar secreto e não conseguem orar sem a Bíblia, não sem a música. Eu quero fazer um convite para vocês. Veio na minha cabeça agora, acho interessante. O que vai acontecer se a gente colocar a Bíblia no lugar da música? Toda vez que você ouve música, você vai trocar. Você vai dizer, aqui eu ouvi a música, aqui eu vou ler a Bíblia. Toda vez que você pensar em cantar, você vai ler a Bíblia. Toda vez que você pensar em orar um trecho da Bíblia, orar um trecho da música, você vai orar um versículo da Bíblia. O que vai acontecer em 15 dias? 15 dias para o avivamento. O que vai acontecer se a gente for apaixonado pela Bíblia e dizer... é engraçado, tem uns alunos da escola, e os alunos sempre me falam isso, pelo menos eles chegam assim, a ideia é que eles não saiam assim da escola. Eles falam, não consigo orar sem música. Eu não consigo orar sem música. Eu não consigo fazer a devocional em silêncio, é terrível. Então imagina se a gente tem um monte de jovens que começam a dizer, eu não consigo orar sem a Bíblia.
Sabe por que a gente não tem repertório de oração? Porque a gente medita pouco nas Escrituras. Porque tem 150 salmos, todos são orações. Então, no mínimo, tem 150 orações. O 119 já dá umas 100 orações. Nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor e amar a Escritura. Último versículo que a gente vai ler. Efésios capítulo 4, versículo 14 a 18. Último versículo que a gente vai ler aqui. Últimos versículos. Efésios 4, do 14 ao 18. Diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados, olha que expressão interessante, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Para um pouquinho aí, olha as expressões que estão sendo usadas. Não seremos levados, não seremos empurrados, não seremos influenciados. Percebem que todas esses acontecimentos têm a ver com coisas que não estão sob nosso controle. São ideias que começam a permear a nossa mente, o nosso coração, e vão nos afastando do Senhor, porque estamos nos alimentando delas. Então tomara que a nossa quarentena não seja uma quarentena de Netflix, ou pelo menos não apenas de Netflix. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Esse é o meu apelo final. O Senhor está nos chamando a ter um coração não mais endurecido como os gentios, como os pagãos, como os ímpios, mas ter um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Aproveita que Deus apagou as luzes. Aproveita que Deus silenciou o barulho. Aproveita que não tem mais nada, só tem você e o Senhor. Você e o Senhor. Esse é um tempo propício para nós mergulharmos no Senhor, voltando o nosso coração a Ele, para nós avaliarmos se somos crentes de verdade, ou se somos Tomé. Tomé fazia parte dos discípulos, mas Jesus olha para ele e fala: seja crente, não incrédulo. Então ele não era crente, mas ele estava na igreja. Avaliar se o nosso coração está alinhado com o Senhor. Avaliar se a nossa vida tem sido vivida pelo relacionamento que temos com Deus e não pelas atividades. É um tempo onde Deus está sendo muito bom para conosco. Deus está nos dando esse tempo de presente. Deus está nos presenteando com esse momento, para que a gente entenda o quão é importante que a gente desenvolva um coração alinhado ao Senhor. Eu quero repetir duas coisas, para ficar na nossa mente. Jovens, conheçam o Senhor. Quem é o seu Deus? Quais são as experiências que você teve com Deus? O quanto de revelação de Deus você tem? Aquela revelação que só você sabe. Aquele
pedaço, entre aspas, o ser de Deus que só você tem. E segunda coisa, líderes, convertam-se ao Senhor. Eu acredito muito, espero não estar enganado, que se nós tivermos nesse momento agora, jovens que buscam ao Senhor de todo o coração no lugar secreto, e líderes que se arrependem e voltam-se ao Senhor, nós teremos uma mudança muito significativa na nossa vida, na nossa casa, nas nossas congregações e na nossa nação. Que a nossa esperança não esteja no poder econômico que possamos ter, que a nossa esperança não esteja no poder político que podemos ter, que a nossa esperança não esteja no poder de influência, nem no poder religioso que nós temos, que nossa esperança esteja no Senhor. Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o Senhor, o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Se você está acompanhando esse culto com a sua família, se una aí aos seus familiares agora. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, o único que pode fazer. Vamos orar para que Deus nos dê um coração sábio, que consegue entender os acontecimentos desse tempo, que entende que a movimentação de Deus e a jornada da vida é composta de ciclos, de estações, que tem um momento de dar frutos e um momento de não ter frutos, mas ter uma boa folhagem verde e bonita, e tem um momento das folhas ficarem todas amareladas, prestes a cair, e tem um momento de estar seco. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O importante é estar no momento certo. Jesus amaldiçoou a figueira não porque ela não tinha fruto, mas porque ela não tinha fruto na estação dos frutos, porque ela não estava alinhada ao tempo. Jesus condena aquela geração porque diz: vocês são semelhantes àqueles que nós tocamos lamento e não choram, e cantamos alegrias, canções de alegria e não dançam. A mensagem de Jesus era sobre estarmos alinhados ou não com aquilo que Deus estava fazendo, no tempo que Deus estava fazendo, da forma que Deus estava fazendo. Aquele que teme ao Senhor, aquele que não busca a glória dos homens, mas busca a glória de Deus, aquele que não busca o reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento dos céus, é aquele que anda discernindo os tempos, anda em sabedoria, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, que sabe caminhar naquilo que Deus está fazendo e movendo, mesmo no dia mau, mesmo no dia caótico. E Deus deseja dar inteligência espiritual aos seus. Nesses dias, Deus deseja dar inteligência espiritual aos seus, para que nós não saiamos desse tempo da mesma forma que nós entramos. Esse é o desafio, essa é a empreitada. Espírito Santo, nós oramos, nós rogamos ao Senhor, faça a sua vontade em nós nesses dias. Encontre-nos, Senhor. O Senhor está preparando os ambientes, que o Senhor não encontre apenas os nossos corpos ali, mas os nossos corações também. Que o Senhor nos volte à família, ao ser casa. Que o Senhor nos converta por não sermos bons maridos. Que o Senhor nos converta. Que o Senhor nos mude, Senhor. Aquelas que não são boas esposas, os que não são bons pais, não são boas mães, não são bons filhos. Que o Senhor nos perdoe pelas aparências. Que o Senhor nos perdoe por sermos tão agradáveis com aqueles que estão distantes de nós, mas tão rudes com aqueles que habitam na nossa casa. Ah, Senhor, nesses dias sim, converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.
nos dá um avivamento familiar, Senhor. Nos faz repensar a terceirização da criação dos filhos para as escolas, para as classes. Senhor, nos traz de volta para os lugares dos quais nós nunca deveríamos ter saído, Senhor. Nos leva ao lugar secreto. Que o nosso quarto seja atraente para nós de novo. Opera, Senhor, nós oramos por nós e pelos nossos irmãos. Opera isso no Brasil. Que as casas tenham os quartos habitados e cheios de oração nesse tempo. Que o Senhor olhe dos céus para nós e veja um povo que te busca porque te ama. E veja um povo que te busca porque te quer. Que o Senhor olhe para nós, incline o nosso coração para nós, porque o nosso coração estará inclinado ao Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Traz-nos de volta, Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Essa é a hora. O Senhor abriu a porta. O Senhor preparou o caminho. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele nos recuperará. E viveremos diante da sua presença. Senhor, nós oramos pelo avivamento do coração, pelo avivamento do quarto, pelo avivamento das Escrituras. Por favor, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Planta no nosso interior o amor pelas Escrituras, a paixão pelas Escrituras. Nós queremos mais da sua palavra, da sua revelação, das suas orientações, para que não sejamos levados por toda sorte de ideologias. Senhor, que a política não seja a nossa cosmovisão, a nossa forma de interpretar a vida. Senhor, encontra-nos nesses dias, Pai. Nos dá corações sábios, Senhor. Nos dá corações que estão dispostos a lidar com o desafio na sabedoria que o Senhor dá. Que você não sucumba no meio da dificuldade. Deus está disposto a nos dar novas estratégias para esses dias. Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor.